Motivação dos colaboradores. Esse tema dá o que falar. E tem muita gente que me pergunta como eu posso motivar a minha equipe. Daí eu já respondo: se você não desmotivar, já é um bom começo. Eu vou quebrar aqui um paradigma, porque tem muita gente que acha que o dinheiro é o principal fator de motivação dos colaboradores. Se você pensa assim também, fica comigo até o final, porque eu tenho vários fatores para te contar daquilo que desmotiva e no final eu vou te contar o que você pode fazer para motivar a sua equipe. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou abordar esse tema com conhecimento de causa, porque eu já entrevistei mais de 1000 pessoas, eu passei por mais de 100 empresas fazendo consultoria e eu sei bem daquilo que eu estou falando. Eu vou entregar aqui uma série de fatores abordando os mais importantes e você fique atento, porque pode ser que alguns desses aqui estejam acontecendo na sua empresa, onde você trabalha. Para identificar o grau de importância de cada um deles, vai depender do que o seu colaborador está passando naquele momento, daquilo que ele está vivendo, o que ele está passando dentro da empresa e até na vida pessoal. Você precisa conhecer o seu limite para saber o que motiva naquele momento do colaborador. Nós vamos conhecer as principais causas que desmotivam para você identificar se acontece algum desses aí no seu ambiente de trabalho. No final do vídeo eu vou te contar o que você pode fazer para motivar. Combinado? Então, para você conseguir aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui, é simples, porque o inverso é verdadeiro. Veja que se você fizer ao contrário daquilo que desmotiva, você vai motivar. Por isso, eu quero te apresentar essas duas listas, o que desmotiva e o que motiva. Por incrível que pareça, o salário, embora seja importante, não é a principal causa dos pedidos de demissão, exceto se o pagamento do salário não estiver em dia, se estiver atrasando. Aí passa a ser o principal desmotivador. Se não, tem outros fatores tão importantes quanto o dinheiro. Se você se lembra da pirâmide de Maslow, aquela que mostra a teoria das necessidades básicas do ser humano, você vai ver que no topo da pirâmide tem a realização pessoal ou a autorrealização. Se um colaborador não se sentir realizado com o que faz, se ele não puder mostrar do que é capaz de se desenvolver, se ele não tiver a chance de externar o seu talento e crescer, como por exemplo, se ele não enxergar um plano de carreira dentro da empresa, com certeza ele vai ficar desmotivado e ele quer se sentir realizado. O outro fator é a autoestima. E tem chefe que adora acabar com a autoestima dos funcionários. Daí, aquele funcionário que não é reconhecido, que não é promovido, que perde o orgulho próprio, ele fica arrasado. E a falta da autoestima vai atrapalhar muito. E você pode ter certeza que a entrega dele, a execução das tarefas desse colaborador será péssima. E mesmo sem intenção, ele vai contaminar outras pessoas no ambiente de trabalho. E por falar em ambiente de trabalho, fique atento às questões sociais. A socialização é importante, porque o ser humano, a interação com os colegas de trabalho, um relacionamento saudável com o superior imediato. E veja, eu falei superior imediato porque é diferente de chefe. Chefe é aquele cara chato, aquela figura chata, que é bem diferente de um líder. No final, eu vou comentar com vocês sobre chefe e líder. Líder é aquele que tem a responsabilidade de motivar. Tem um terceiro quesito também na pirâmide, que é a segurança. Eu não estou falando da segurança quanto à integridade física. Estou falando aqui da segurança no sentido de motivação. É uma segurança relacionada a estar seguro quanto à remuneração, quanto a receber em dia, quanto a receber
o valor justo por aquilo que ele está realizando dentro da empresa. É a segurança em relação ao emprego. Lembre-se que a empresa, quando está passando por aquele momento de crise, com falta de caixa, esse colaborador ele pode estar com o quesito segurança de emprego abalada dentro do psicológico dele. Com certeza, ele vai levar para casa essa insegurança, ele vai preocupado, vai externar essa preocupação com o cônjuge, dorme com essa preocupação na cabeça. No dia seguinte, o que acontece? Ele vai trabalhar também desmotivado. Tem aqueles fatores de necessidades fisiológicas. E como é que essa necessidade fisiológica é aplicada ao trabalho? Se a empresa força demais na carga horária, se tem excessos de hora extra, se não tem intervalo adequado para um descanso durante a atividade diária, se gera desconforto físico excessivo, então é um ponto também que pode desmotivar o colaborador. O corpo humano ele precisa trabalhar dentro de um limite sem perder o desempenho, porque quando ele passa desse limite fisiológico, pode afetar a saúde, o desempenho cai e atrapalha a empresa e o time todo ao redor. Tem outros fatores que eu posso citar aqui como exemplo. Por exemplo, rotina chata. Se o colaborador fica na mesmice, se ele não tem um desafio, se ele não tem ali eventos e novidades, com o tempo vai perdendo a graça. As pessoas precisam de um desafio para se superarem, para fazer parte de uma evolução. Então anota aí mais um fator desmotivador. É a falta de estrutura empresarial adequada. Primeiro, você precisa entender o que é uma estrutura empresarial adequada. Estrutura são as pessoas que sustentam a empresa. São as pessoas que fazem os processos acontecerem. Para pensar sobre a estrutura da empresa atual, desde a base da estrutura até o que chamamos de faixa operacional, tem o operacional e os níveis acima, que tem a liderança, gerência, diretoria. Então, em cada degrau desse nível da estrutura, tem que ter as pessoas certas para cada um cumprir com a sua função. Cumprindo com a sua função, você tem que analisar o chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Se na estrutura não tiver gente sobrando e nem faltando, ela está com a estrutura ideal. Se sobra gente, é desperdício, fica ocioso e os desocupados atrapalham. E se falta algum colaborador, ele pode estar sobrecarregando um outro. Então, esse que está sobrecarregado, ele além de se sentir desmotivado, ele pode ficar até com raiva porque vai carregar o piano sozinho. Então, a falta de organograma definido da situação atual da empresa e a situação futura pode atrapalhar bastante o desempenho da equipe. Você sabia que a contratação errada também é mais um fator que desmotiva os colaboradores? Imagina se a empresa contrata uma pessoa errada para uma determinada função. Por exemplo, vai lá e contrata um parente. E aí só porque é parente, alguns parentes, geralmente, eles chegam assim, sem experiência na empresa, sem compromisso e às vezes cheio de arrogância. Isso gera fofoca e aquele sentimento de injustiça com quem está na empresa. O segundo problema é contratar fora da vaga, fora do perfil e gera retrabalho para os gestores. Tem também quando é contratado com salário, quando ele ganhava um salário superior à vaga e você coloca ele para dentro da empresa, um salário muito baixo. Num primeiro momento ele vai aceitar, mas logo ele vai acabar buscando outra oportunidade e ele vai deixar um buraco no organograma. E eu presenciei verdadeiras burrices ao longo da jornada, como por exemplo promoção errada. A empresa precisa de um gestor, não analisa direito o perfil desejado para aquele cargo, pega alguém do setor e promove. Veja, não tem nada de errado em promover alguém do setor. Você pega e promove para um nível de liderança, por exemplo, um nível de gerência. Mas não tem nada errado desde que você tenha certeza de que aquela pessoa tem um perfil de coordenação. Tem que ter um perfil de liderança, porque se a equipe abaixo dela não enxerga como um líder, vai ser um problema. Se promover a pessoa errada, a equipe se sente desprestigiada e fica desmotivada. Se não tiver o perfil certinho para a função, eu vou te dizer o que vai acontecer. Você vai promover, não vai dar certo, você vai perder
esse novo promovido e perde o colaborador daquela posição. Porque a posição que ele ocupava, ele não pode voltar para ela. Depois que você nomear para a promoção, se não der certo, ele não pode voltar a exercer aquela função. Por falar ainda em estrutura, pensa na escalada desse organograma. As pessoas vão subindo de níveis. A falta de um plano de carreira desmotiva aqueles que eu chamo de talentos. Veja, a cada talento que você tiver dentro da empresa, essas pessoas de destaque, se elas não enxergarem uma oportunidade de crescimento, elas pedirão demissão. Pode ter certeza. E por outro lado, se você não tem talentos, se você não tiver talentos, você vai ter um problema muito grande na empresa. Porque a empresa sem talentos, como é que ela vai se destacar do mercado? Ela vai ser só mais uma. Você já parou para analisar se na estrutura da empresa que você está, a empresa propõe essas oportunidades? Então, outro ponto a ser analisado é se o líder desempenha o papel de líder ou se ele é apenas um cobrador chato, se ele dá broncas no lugar de orientar, se ele dá, feedback no lugar de feedback. E aí fica aquele clima tenso, pesado e a equipe fica desmotivada. Mais um fator, anota aí, a comunicação. A comunicação é um ponto menos importante do que os demais que eu comentei, mas eu já vi situações que por falha na comunicação, as pessoas vão ficando aborrecidas e desgastadas. A comunicação, ela tem que ser objetiva. Podem ser firmes, mas tem que ser de forma educada. E aí, nós vamos falar agora de grana, que está por último, mas não é o menos importante. Porque como eu falei no começo, se o salário estiver atrasando, esse fator grana passa a ser um dos principais fatores de desmotivação. Então é óbvio que tem que ser pontuado aqui. E mesmo se pago em dia, se não for pago o valor justo pela função que ela executa, passa a ser um fator desmotivacional. Um outro fator ainda sobre remuneração, se você não reconhece com premiações, a tal da meritocracia, se você não gera prêmios por superação de meta, por exemplo, se você não propõe uma remuneração variável para motivar a equipe, com certeza pode ser mais um fator de desmotivação do time, principalmente para aqueles talentos que eu comentei. Um outro ponto sobre o dinheiro é que se as pessoas que trabalham na empresa estiverem lá pelo dinheiro, somente pelo dinheiro, você sabe o que vai acontecer? Na primeira empresa que oferecer e pagar mais para esse colaborador, com certeza vai levar ele embora. Para esse tipo de situação, eu vou te dar um conselho. Primeiro, contrate pessoas que estejam alinhadas com a cultura, com a missão, visão e valores, e que trabalham na empresa porque estão alinhados com tudo isso. Além do salário, você precisa ter esse alinhamento com a cultura. E se a empresa não tiver a cultura, missão, visão e valores bem definidas e enraizada, esse colaborador, se ele estiver na empresa só pela grana e não estiver alinhado, é melhor talvez você pensar se vale a pena ficar com ele no time. Porque no momento que ele receber uma proposta, ele vai deixar a empresa. Um outro ponto, se a empresa não tiver cultura enraizada, um organograma definido, metas definidas e procedimentos, trate de criar agora, porque a falta desses itens que eu citei gera um desalinhamento e gera desperdício de tempo e energia gigante. Logo que acabar essa aula, dá uma olhadinha. Eu tenho um curso que chama Curso AG Expert. Lá nós ensinamos como você implantar tudo isso e muito mais. Lembre-se que tudo que desmotivar vai gerar vários fatores negativos que impactam para a empresa e para o time. Vai aumentar o prazo de entrega, vai aumentar o custo, vai piorar o clima e o ambiente de trabalho e o cliente não será bem atendido. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal,
dá um like, porque assim eu vou saber que eu estou te ajudando de alguma forma. Eu gravei um outro vídeo explicando exatamente o que você pode fazer para motivar o seu time, que é o inverso do que nós falamos aqui. Então clica no link que eu vou deixar aqui, assiste, porque lá eu vou te dar de graça uma matriz com os fatores motivacionais da equipe. Assim você pode usar aí no RH, pode usar aí na empresa e melhorar a motivação da sua equipe. Não se esqueça de que gerenciar a empresa, gerenciar pessoas é uma arte que deve ser dominada. Precisa de ferramentas e técnicas. E eu quero muito te ajudar com essa missão. Um abração e até o próximo vídeo.